Toda história tem um chamado. Toda história começa com um chamado. Às vezes é um grito muito claro. Na maior parte das vezes é só um sussurro, um detalhe, um sinal ignorado, um instante que passa totalmente desapercebido. Só depois entendemos. Foi ali que tudo começou. Eu sou apenas uma voz, uma lembrança, um fragmento de que algo poderia ter sido diferente. E hoje eu quero te contar uma história real, não de vilões e heróis, mas de gente comum, médicos, família, sistema, crianças. Para começar, eu preciso perguntar: o que é um erro médico? Pensamos em falhas, incapacidade, culpa, mas na prática, o erro raramente nasce do mal. Ele nasce da pressa, da rotina, do pensamento automático, de um sistema falho, de médicos cansados, de famílias aflitas, de pacientes que não conseguem explicar sua dor. E por que contar histórias de erros médicos? Para que elas nos ensinem, para que ajudem médicos, estudantes, enfermeiros, gestores e famílias. Quando entendemos as falhas, entendemos o que precisa ser fortalecido, cuidado, vigiado. Entendemos que temos que ter humildade, responsabilidade e empatia. Histórias assim doem muito, mas são necessárias. E o cuidado ético que tem que se ter com a memória. Nada do que você vai ouvir será contado com sensacionalismo. Sem exposição gratuita, sem espetáculo da dor. Vamos caminhar com respeito. Porque esta não é só uma história médica. É a história de uma vida. É a vida que merece ser contada com dignidade. Eu quero fazer um pacto com você. Eu te convido a escutar não com julgamento, mas com compreensão. Olhar para detalhes que passam despercebidos e a perceber como pequenas escolhas mudam grandes destinos. E no final, talvez, você veja a medicina e a vida de um jeito totalmente diferente. Para entender essa história, nós precisamos voltar no tempo. Antes da dor, antes da febre, antes da consulta. Voltar para quando tudo ainda era simples e ninguém imaginava o que estava por vir. As histórias médicas começam antes da primeira dor. As histórias médicas não começam ali naquela consulta, nem na dor, nem na febre. Começam antes. A medicina é feita de linhas. A linha do paciente, a linha do médico, a linha da família e a linha do tempo. Quando essas linhas se cruzam, algo muito maior acontece. E toda falha começa assim, pequena. Não nasce como tragédia, nasce como detalhe. Uma dor que vai e volta, um exame que não é pedido, um sinal não observado, uma interpretação apressada. O erro médico quase nunca é explosão, é construção. Uma corrente de eventos comuns e só enxergamos quando o desfecho já é inevitável. É como um rio, não começa largo, nasce num filete tímido escondido. Assim começou a história que você vai ouvir agora, como um filete de água. Antes da dor, antes da febre, antes do diagnóstico errado. Começou dentro de uma criança saudável que corria no quintal, subia em árvores, ria do nada e acreditava que o mundo era realmente seguro. Para contar essa história de verdade, a gente precisa voltar ainda mais para a infância, para o quintal, para o começo do rio. Porque antes de tudo dar errado, tudo era muito, muito certo. No interior do estado de São Paulo, existe um tipo de infância que quase não cabe mais no mundo. Quintais grandes, pé descalço,
tempo lento. A minha era assim. A casa era simples, mas o quintal era um universo. Uma goiabeira antiga, uma mangueira que tocava o céu, uma jabuticabeira disputada com os passarinhos, uma limeira perfumando o vento. Aquele quintal era o meu primeiro mundo. Ali eu aprendi coragem, medo, persistência e dor. Manhãs de sol, tardes de brincadeira, noites de estrelas, pouco dinheiro, muito afeto. Sem videogame, sem celular, só o som das galinhas, o cheiro da terra, o farfar dos galhos e uma família que lutava com dificuldade, mas ria com muita facilidade. Eu subia nas árvores, caía, levantava e ria. Na minha cabeça o quintal era infinito. Se eu fechasse os olhos, sentia o doce da jabuticaba, a acidez das frutas, o cheiro da manga manchando a minha camiseta. Eu tinha 6 anos e uma vida inteira pela frente. O mundo adulto ainda, para mim, não existia. Só o hoje, o agora, o quintal. Mas a vida tem um jeito curioso de nos lembrar que as histórias começam muito antes dos finais. Naquela semana de dezembro de 1984, algo começou a mudar dentro de mim. Tão pequeno que ninguém viu ainda. Alguns dias parecem feitos de luz, tudo no lugar certo. Ninguém imagina a mudança. Aquele era um desses dias. Sol generoso no quintal, árvores frutíferas em festa, crianças reunidas na grande mangueira, território de aventura. O ritual era sempre o mesmo: subir no tronco, esticar o braço, pegar a fruta proibida, manga verde com sal. Talvez não fosse recomendável, mas era saborosa, proibida e divertida. E isto bastava. Risos, galhos balançando, céu por perto, tempo lento. Nada ali sugeria dor ou risco. Era só mais um fim de tarde comum, de tantos que acabam parecendo eternos. Mas a vida infantil é cheia de processos invisíveis. Antes de qualquer sintoma, algo pode estar acontecendo em silêncio. Naquela tarde perfeita, ninguém percebeu que dentro de uma daquelas crianças, bem atrás do sorriso, um pequeno foco de inflamação começava a nascer. Nada gritante, nada chamando a atenção, apenas um detalhe microscópico. E é por isso que mais tarde o primeiro médico teria bastante dificuldade. E o segundo também, não por maldade, mas porque algumas doenças sabem como se esconder. Naquele começo de dezembro de 1984, ninguém imaginava que uma dor abdominal infantil poderia se disfarçar de simples gastroenterolite. Existem dores que chegam como trovão, dores que chegam como sussurro. A minha começou assim, tímida, quase desimportante. Um incômodo à noite, um silêncio diferente, um sorriso pela metade. A mãe perguntou: "Tá tudo bem, filho?" E eu disse: "Sim." As mães sabem quando um filho não está bem, mas naquela noite até o instinto materno hesitou. Talvez fosse cansaço, a manga verde com sal, o calor, quem sabe. De madrugada veio o primeiro alerta: vômito, febre, cansaço estranho. Nada dramático. Quadro que qualquer médico vê o tempo todo. Quando fui levado ao atendimento, os sintomas estavam clássicos: dor difusa, enjoo, vômito, diarreia, carinha abatida. Tudo apontava para a mesma hipótese: gastroenterolite, a velha jeca. Foi isso que o pediatra pensou sem hesitar. Ele fez o que muitos fazem: atendeu rápido, conectou pontos óbvios, explicou com segurança e tranquilizou. Pode ter sido alguma coisa que ele comeu. Na cabeça dos meus pais, imediatamente: manga verde com sal. Tudo se encaixava, lógico, conveniente. Vou receitar o medicamento, ele vai melhorar. O médico calmo convence pela postura, pela voz, pelo olhar. Ninguém tinha motivo para duvidar. Nenhum sinal gritante. Nada que sugerisse gravidade.
A consulta terminou com a sensação de que tudo ficaria muito bem. Eu iria para casa, tomaria o remédio, descansaria e logo voltaria para minha mangueira. Algumas doenças pioram aos poucos, outras deslizam ladeira abaixo. Na primeira noite eu estava cansado, no segundo dia fraco. Na terceira madrugada tudo mudou. Febre alta, vômitos exaustivos, dor que parecia morar dentro de mim. A casa entrou em alerta absoluto. A mãe já não dormia. O pai não saía de perto. O silêncio era pesado. Vai passar, vai passar, ela sussurrava, sem acreditar muito. O jeito como eu encolhia as pernas, o meu olhar perdido e o meu pedido, me ajuda, mãe. Tudo dizia que não combinava com o diagnóstico. A família voltou ao médico. A mãe fala rápido e aflita. Doutor, ele está pior, não come, a febre está mais alta. O médico sente um incômodo de ver um quadro simples, rotineiro, sendo contestado e ativa um mecanismo perigoso, o viés da confirmação. Em vez de recomeçar o raciocínio, ele tenta encaixar tudo na hipótese inicial. É gastroenterolite. Ele vai melhorar. A frase encerra o assunto, protege o ego, fecha a porta da dúvida. Mas meu corpo não melhorava. Pelo contrário, só piorava. De volta para casa, febre mais alta, dor mais intensa, abdômen estranho, olhar apagado. A família perde o chão. E cada volta ao médico vira uma repetição, não o que deveria ser, na verdade, uma revisão. As últimas horas foram uma prova. A febre não cedia, a dor crescia, eu já nem tinha forças para chorar. Minha mãe olhou para mim e soube. Eu quero que ele seja internado. Internar significava admitir que algo ia muito além do que jeca. Mas ela insistiu e o pediatra concordou relutante. Fui internado, pediram um raio-x simples. O exame foi feito, a imagem já existia, mas o laudo, não existia. O radiologista só assinaria na manhã seguinte. A verdade estava no envelope fechado. Enquanto isto, meu quadro não combinava mais em nada com gastroenterolite. Dor intensa, abdômen tenso, febre alta, vômitos persistentes. E se o pediatra respirasse fundo e recomeçasse do zero, talvez enxergasse outra coisa. Mas o ego clínico lutava. Vômito em jato? Isso pode ser meningite. A frase não veio do meu corpo, veio do desconforto do médico. Era uma saída, não uma conclusão. Chega o neurologista. Ele não recebe uma história neutra, mas uma lente. Quadro de vômitos em jato pode ser meningite. Tudo que ele vê passa a ser esta lente. Examina, procura sinais meningos, acha o quadro estranho, mas possível. Tenta ajudar, acredita no colega. E a hipótese errada ganha mais um defensor. Enquanto isso, o verdadeiro problema avança silenciosamente. O quarto tinha luz branca cansada, cheiro de antissépticos, passos de enfermeiras e som de monitores ao longe. Eu era pequeno demais naquele leito grande demais. A febre subia, os vômitos voltavam, a dor abdominal tomava conta. O que mais assustava não era o choro, mas quando o meu choro parava, era a falta de forças. O abdômen agora duro, defendia-se a qualquer toque. A mãe se controlava para não tremer, o pai andava em círculos. Por que ele está assim? Minha mãe perguntou. A enfermeira respondeu, o médico já vem. Mas o médico não vinha. O laudo também não. O radiologista só assinaria na manhã seguinte. Amanhã
enquanto minha urgência era hoje. O pediatra, enfim, sente algo ruim por dentro. Nada mais fecha como jeca. A dor, a febre, a prostração, a sensibilidade abdominal, tudo gritava que o diagnóstico estava errado. Mas admitir isso doía. Ele oscilava entre a dúvida e a defesa do próprio julgamento. Chamou de novo o neurologista, reforçou a hipótese. O labirinto se aprofundou. A família se desmoronava. Eu encurvava de dor. Respiração curta, suor frio, olhar apagado. A verdade estava inteira no meu corpo, mas ninguém a tinha nomeado ainda. A madrugada parecia interminável. Eu respirava com dificuldade, a família oscilava entre ajuda e milagre. Até que a enfermeira entrou. A ambulância chegou. Era a transferência para outro hospital em outro município. Não era uma escolha. Era a última tentativa. Fui colocado na ambulância sem resistência. Já não tinha mais forças. A cada quilômetro, o tempo perdido parecia pesar ainda mais. No hospital de destino, a equipe viu de imediato. Abdômen tenso, febre, prostração, sinais claros de irritação peritoneal. Ali não houve hesitação. É abdômen agudo. Sala agora. O médico mais experiente examinou o meu abdômen, me endureceu o olhar e disse: apendicite. E não é de início, é algo avançado. Minha mãe ouviu a palavra como um golpe no peito. Ela não sabia detalhes, mas sabia que era grave. Fui levado ao centro cirúrgico. A equipe agiu rápido e com destreza. Encontraram apendicite grau 4, apendicite rompida, conteúdo infeccioso espalhado, abscesso subfrênico. Drenaram, lavaram a cavidade, retiraram o apêndice necrosado e perfurado. Tecnicamente, tudo foi feito da melhor maneira possível. Mas medicina também é tempo, e o tempo tinha sido perdido. No pós-operatório, meu corpo lutou, antibióticos, suporte, vigilância, amor, fé, mãos dadas, mas mesmo assim, evoluí para choque séptico e não resisti. O coração parou. O silêncio tomou conta. Não era gastroenterocolites, não era meningite. Nunca foi. Era apendicite desde o princípio. Algo tratável, operável, salvável, mas que atrasado tornou-se fatal. Aqui termina a história médica, mas começa a história jurídica e humana. Médicos, advogados, promotor, juiz, família e a narrativa que seria reconstruída nos autos. O relatório cirúrgico, o prontuário, a necrópsia, todos apontavam o mesmo nome: apendicite grau 4. Começa o processo judicial. A casa do interior ainda guardava minhas roupas e brinquedos. A mangueira seguia lá, cobrindo um quintal silencioso. A justiça entrou. Inquérito, perícia, testemunhas, análise de condutas. Médicos depuseram, tensos, entre justificativas técnicas e culpas internas. O juiz ouviu tudo. Sabia que sua decisão não me traria de volta, mas precisava iluminar o erro. O promotor apresentou o caso com precisão. A defesa falou do contexto, rotinas, sobrecarga, plantão. No final, veredito: homicídio culposo, negligência, imperícia e imprudência. Os médicos foram condenados. A família chorou. Por um instante acreditou-se que aquilo significava algo. Mas é aqui que eu preciso falar. Eu assisti tudo isso de longe. Vi meus pais no tribunal, minha avó encolhida no banco, os médicos cabisbaixos, o juiz lendo a sentença.
meu nome nos papéis que nunca vou ler. E eu me perguntei, de que adianta? De que adianta a condenação se eu não vou crescer, não vou estudar, não vou escrever o meu nome, não vou jogar bola, não vou ter profissão, não vou me apaixonar e ter filhos? Ver os meus pais envelhecer com orgulho? De que adianta se tudo isso aconteceu porque um dia eu subi numa mangueira e comi manga verde com sal? Isso como faria qualquer outra criança. De que adianta se o tempo que eu tinha ficou preso num envelope de radiografia e só seria aberto no dia seguinte? Eu não estou aqui para condenar ninguém. Estou aqui para contar minha história. Se alguém escutar com o coração aberto, talvez outra criança, em outro plantão, tenha uma chance maior do que a que eu tive. Depois que o processo termina, fica uma pergunta: o que acontece com quem fica? Eu não fiquei, mas todos os outros ficaram. Eu, a criança, senti a dor, o medo, vivi a escuridão, segurei a mão da minha mãe na ambulância. Depois vi tudo de longe. Eu não tive futuro, e isto dói mais do que a dor física. Minha mãe sentiu a dor que não acaba. Não perdeu só um filho, perdeu um destino. Culpou-se por não ter percebido antes, por confiar demais, até pela manga que eu comi. A psicologia da maternidade é assim. A mãe se culpa mesmo quando não deve. O pai, a impotência silenciosa. Homem simples, poucas palavras, perdeu a crença de que podia proteger a família. E pensava, por que não fiz mais? Por que aceitei esse diagnóstico? Ele não virou militante, virou uma pessoa silenciosa. E isto dói mais do que qualquer grito. O pediatra, consciência esmagada pelo ego ferido, não me matou deliberadamente, mas sua convicção apressada participou diretamente da minha morte. Sofreu a dor do erro técnico, a dor moral de ter tranquilizado meus pais e a dor do ego que não admite falhas. Um gesto teria mudado tudo. Vamos reavaliar do zero. Ele não fez. E isto o marcou para sempre. O neurologista, vítima da narrativa errada, chegou contaminado pela hipótese de meningite, quis ajudar, foi induzido. Passou a viver com medo de errar, hipervigilância, culpa por algo que começou antes dele. O radiologista. A omissão que pesa não foi o vilão. Representou o atraso. A radiografia existia, mas o laudo não. Sua falha foi não agir a tempo. Isto gera arrependimento silencioso, vergonha profissional. O juiz, o fardo da imparcialidade. Sabia que a sentença não me traria de volta. Carregou o peso de dar forma a algo irreparável. O promotor, apontar a causa e efeito, assumiu a dor da minha família. Mesmo quando vence e perde, nada reverte a morte. O advogado de defesa, técnica versus consciência. Precisou defender os médicos sabendo que houve falhas. Defender o certo é fácil. Defender o humano, isso é difícil. O sistema de saúde, o grande personagem invisível, não aparece na capa do processo, mas está em tudo. Falha de protocolo, pressa, hierarquia rígida, reavaliação ausente, atraso de exames, comunicação falha, egos protegidos, pacientes que esperam demais, médicos que se questionam de menos. A tragédia não foi obra de uma pessoa.
mas de um sistema desorganizado. Eu não voltei, mas todos continuaram com suas culpas, perguntas e cicatrizes. Se essa história foi escutada com verdade, talvez a gente entenda que errar é humano, mas persistir no erro é desumano. A síntese dessa história não é sobre morte, mas sobre vida, consciência e responsabilidade. Eu falo sem ressentimentos, falo de um lugar de compreensão. Quando a vida termina cedo demais, as pessoas acham que ela não teve o que ensinar. Às vezes, ela ensina justamente porque termina cedo. Eu não vivi muito, não cresci, não estudei, não amei, não envelheci, mas aprendi algo que muitos só descobrem tarde demais. A vida não é medida em tempo, mas em consciência. Consciência que cada gesto importa, cada decisão muda caminhos, cada olhar pode salvar ou destruir. Minha história é pequena, mas as perguntas que ela deixa são gigantes. Por que acreditamos tanto na primeira explicação? Isso é porque é confortável. E por que tememos rever nossas certezas? Porque admitir erro dói muito. Porque deixamos o ego decidir. Porque é mais fácil proteger a imagem do que proteger o outro. Porque a pressa vence a prudência. Porque vivemos no ritmo da urgência, não no ritmo da atenção. Porque uma criança morre de algo tão simples e tratável. Isso é fácil. A vida é frágil. E o cuidado humano também. A lição que fica. Minha morte não pode ser mudada, mas talvez possa mudar alguém. Se um médico, ao ouvir essa história, examinar com mais calma, eu vivi. Se uma mãe confiar mais no seu instinto, eu também vivi. Se um radiologista entender que um laudo não pode ficar para amanhã, eu vivi. Se um neurologista acreditar mais no que vê do que no que escuta, eu estarei vivendo. Se um hospital rever processos, seguramente eu vivi. Se um estudante aprender a desconfiar de diagnósticos fáceis, certamente eu vivi. Se uma única criança for salva porque alguém lembrou de mim, então aí eu vivi. O sentido que a justiça não dá, mas a vida pode. A justiça humana mostra quem errou, mas não devolve o que se perdeu. A justiça da consciência olha intenções, a vida, consequências. Nenhum juiz pode mudar o meu destino, mas você pode mudar o destino de alguém. Esta é a justiça que importa. Uma última palavra. Eu não conto minha história para doer, eu conto para despertar. Despertar médicos, famílias, estudantes, gestores e despertar consciências. Minha vida foi breve, mas se ela despertar em você a coragem de olhar de novo, de perguntar de novo, de investigar além do óbvio, então nada do que aconteceu comigo foi em vão. E se um dia você tiver que escolher entre proteger o seu ego ou proteger uma vida, lembre-se de mim. Eu sou a criança que não cresceu, mas posso ser a voz que guia quem ainda pode fazer a diferença.